O que que a experiência de morar aqui mudou no Douglas do Brasil, para o Douglas dos Estados Unidos e agora do Brasil? O que que essa experiência de morar aqui mudou em você? Roger, resumindo, cara, eu recomeço em qualquer lugar, a qualquer momento, cara. Independente de como eu tiver, se eu tiver saúde, eu recomeço de qualquer forma, cara. Comece de baixo, pode ser no Brasil. Se tiver que sair do Brasil para outro país, que eu pelo menos consiga me comunicar, velho, eu não fico parado, não. Então, assim, a sensação de que eu posso recomeçar sempre, ela é uma coisa que eu carrego comigo todo dia, cara. Todo dia. Porque, veja bem, eu tive quantos recomeços, cara? Eu fiquei desempregado, teoricamente é um recomeço quando você encerra um ciclo de trabalho e você vê que durante um tempo você precisa começar de novo com alguma outra coisa, então isso é um recomeço. Mas falando de mudança, beleza, saí dos Estados Unidos, saí do Brasil, fui para a Carolina do Sul. É um recomeço, certo? Saí da Carolina do Sul, fui para a Califórnia. É um segundo recomeço. Saí da Califórnia, voltei para o Brasil. É um terceiro recomeço. Então, assim, eu percebi que onde eu tiver, cara, se eu tiver saúde, meu amigo, eu recomeço do jeito que for. Então, assim, é muito fácil, é mais fácil você culpar os outros, culpar a situação, não fazer nada, do que você falar assim, cara, tá, a situação tá difícil, mas eu preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que recomeçar. Eu posso até recomeçar fazendo uma coisa que eu não quero, mas eu vou precisar recomeçar. Entendeu? Então, basicamente, o que me ensinou com toda essa experiência é assim, cara, eu tenho força para recomeçar. Se eu tiver saúde, eu recomeço. E você voltou para o Brasil, foi um outro recomeço, né, cara? E às vezes eu vejo Isso. muita, É. muita gente assim, quando eu morava em Lowell, eu vi muita gente que tinha potencial para fazer muito mais ou estar em outros lugares, mas às vezes as pessoas não acreditam nelas mesmas. E quando eu falava que eu queria sair de lá, porque, cara, era um lugar assim que parece que só te afundava, assim, entende? Muita gente falava, ah, mas você vai para Califórnia, lá é caro, lá é ruim, lá não sei o quê. E hoje em dia na internet eu escuto muito isso. Ah, mas você vai começar na Califórnia? Lá não tem tanto trabalho como tem em Massachusetts ou na Flórida, ou precisa falar inglês. E as pessoas sempre colocam empecilhos para que você tome decisões, ou elas mesmas não acreditam nelas mesmas. E às vezes não entende por que, que as mudanças não acontecem nas vidas delas. Porque elas É, sempre você precisam de alguém para validar as decisões delas. você tá falando aí, por exemplo, da Califórnia, essa região da Bay Area. Ok, realmente você tem, de repente, menos oportunidade para construção, porque quem domina essa região aí na Bay Area são os mexicanos, até por conta da fronteira, né? Mas, cara, o que tem de oportunidade para você ser garçom, para você trabalhar em empresas que, mesmo que você não tenha permissão de trabalho, mas como é um Estado que ele na política imigratória ali, ela é uma política que defende o imigrante, você consegue, desde que você consiga se comunicar. Trabalho em várias coisas. Não necessariamente você vai precisar pegar num pesado, entendeu? E talvez a Bay Area seja o melhor lugar para alguém trabalhar que não seja na construção. Só que o que vai pegar? A sua capacidade de ser resiliente, de persistir e a capacidade de comunicação. Porque, por exemplo, se você falar um pouco de inglês, você já consegue lidar com o americano, você fala português, você lida com o brasileiro, se você entende um pouquinho do espanhol, cara, você atende públicos diferentes. Quando eu trabalhei na Carolina do Sul, Rocha, eu nunca mais esqueci disso, cara. O primeiro serviço que eu peguei lá era uma casa para demolir um telhado. O builder da casa, que foi quem repassou o serviço, passou e viu a gente trabalhando. Aí ele estava na porta e eu acho que ele acreditou que ninguém falava inglês, pelo costume de pouco brasileiro na construção falar inglês, proporcionalmente são poucos. Aí ele tá lá olhando, eu fui e perguntei para ele em inglês, eu falei, você tá procurando alguém? Aí ele virou e falou assim, nossa, não, cadê o menino lá, que falou o nome do cara que me contratou? Eu falei, olha, ele foi buscar uma ferramenta, a gente está esperando até agora. Aí ele falou assim: pô, legal, não quero que vocês se arrisquem, porque a casa tinha pegado fogo e a estrutura do telhado estava toda queimada. E a gente estava tentando quebrar o telhado por cima. Ele falou: cara, por cima pode quebrar. Então não fique por cima, tente quebrar por fora. Aí eu virei para ele e falei assim: não, beleza, a gente vai fazer isso. Aí conversa vai, conversa vem, ele virou para mim e falou assim: cara, eu admiro quem trabalha na construção e fala a minha língua. Aí eu falei: por quê? Ele falou assim: cara, porque eu sou americano e eu só falo inglês. Aí ele virou e falou assim: ó, você que fala inglês, português, você fala espanhol? Falei assim: eu entendo muita coisa, consigo conversar. Ele falou: então, você fala em 3 línguas, cara, eu só falo inglês. E a maioria das obras que eu vou, eu só encontro o quê? Brasileiro ou hispano, quem vai falar espanhol. Entendeu? Então, assim, cara, para mim, primordial dentro do planejamento, além do financeiro,
é se preocupar com o que você pode fazer para que você trilhe um caminho de legalidade no país, que isso vai te abrir outras portas, você vai ter mais tranquilidade de estar morando ali, de estar legal, de repente conseguir até uma autorização, sei lá, de sair do país, passar um tempo no Brasil, voltar para lá legalmente. A gente sabe, né, Roger? Não é um caminho fácil, mas existe caminho. Existe caminho. E você aprender a língua, cara. Porque, assim, se você está pensando em sair do seu país, tem muita gente, Roger, que às vezes decide no supetão, fala assim, não, eu vou, no final do ano eu tô indo embora. Aí o cara chega sem inglês, vai sempre depender de alguém para ir com ele resolver as coisas. Aí as pessoas não podem, ele não resolve aquela pendência porque ele não fala inglês, ele vai perder a oportunidade de trabalho porque ele não fala inglês. Então, assim, cara, quem se comunica, às vezes, muitas vezes, mesmo você não tendo autorização para estar ali residindo e trabalhando, alguém vai te dar essa oportunidade, porque o país ele pega muito imigrante para algumas coisas. E o americano, na boa, o americano gosta de trabalhar pesado. O americano gosta da treta. O americano é igual o brasileiro que quer concursar. Não falando mal do funcionário público, tá? Mas o americano ele é igual o brasileiro que quer ser concursado. Ele quer ganhar bem e trabalhar pouco. Entendeu? Meu namorado, por exemplo, ele foi adotado, acho que com 6 meses ou 10 meses, acho que foi 6 meses, alguma coisa assim, 3 meses. Então ele foi alfabetizado aqui. Aí eu falei para ele, por que você não entra no exército? E quando eu pegar meu green card, se Deus quiser, eu vou entrar, né? Ele, não, exército, é muito difícil, que sei o quê. Eu falei, tá bom. Aí às vezes eu falo para ele, por que você não quer fazer delivery? Não, isso não é um real job. Eu falei, tá, mas você ganha muito pouco no delivery, né, no seu real job, que ele trabalha com TI. E aí ele, não, mas isso aí não é um trabalho de verdade. Eu falo desse jeito. Eu falei, tá, mas você olha ganha pra você pouco. ver. Alguém perguntou aqui, ó, o Marcelo perguntou assim, ó, Eu ia fazer a dele. qual recomeço, tô fazendo seu papel aqui, né, mano? Qual que é o recomeço mais difícil e qual o mais fácil? Cara, vamos lá, o recomeço mais difícil, realmente... E o Leonardo perguntou também que, onde foi mais difícil, por causa das condições, mas qual cidade você achou mais difícil viver durante a passagem? Se foi Carolina do Sul ou se foi Califórnia? Onde foi mais difícil e Cara, recomeço? cada lugar tem a sua dificuldade, né? Por exemplo, eu cheguei a morar em Massachusetts, lá naquela primeira experiência. O frio, porra, né? Foda. Frio, ninguém merece. Então, assim, para mim, lá era a dificuldade do clima, né? Na Carolina do Sul, cara, a minha maior dificuldade era a questão do calor e do trampo, que era muito mais pesado, porque eu fiz outros trabalhos, além da cerâmica, que eram trabalhos pesados. Mas até que ali não tinha tanta dificuldade em outras áreas, apesar de lá não ser um estado que protege imigrante, pelo contrário. Apesar de você não conseguir tirar carteira, apesar de um monte de coisa, mas lá era muito tranquilo, cara. Carolina do Sul é meio que roça, é meio que uma roça grande. Você vai lá para a região de Charleston lá, é como se fosse o interior do Brasil, uma roça grande, você entendeu? O povo lá anda de caminhonete, o povo não gosta de carro pequeno, não, lá, entendeu? E na Califórnia tem a questão do alto custo, que, querendo ou não, a moradia pesa muito. Eu costumo dizer que mais é a questão da moradia, cara. Você acertar um imóvel bacana, bem localizado, que seu custo não seja tão alto, entendeu? Então, assim, cada lugar teve a sua particularidade. Agora, vamos lá. O recomeço mais difícil para mim, cara, eu acho que foi na Califórnia, por conta dessa adaptação com a moradia, principalmente. Não foi nem pela questão do trabalho. Perdão, desculpa, cara. O recomeço mais difícil foi quando eu vim para o Brasil, porque eu até ia chegar nesse ponto. Quando eu voltei para o Brasil, eu até te contar o cenário que eu voltei, porque às vezes a pessoa pode dizer assim, não, o cara voltou com dinheiro e tal, não sei o quê. Cara, eu vim embora para o Brasil com, acho que uns 10 mil reais só, véio, no bolso, assim, convertendo de dólar para real, né? Uns 10 mil reais. Eu tive que vir para casa da minha sogra, fiquei na casa da minha sogra um mês, incomodado pra caramba, apesar de minha sogra ser a melhor pessoa do mundo, fazer tudo e tal, mas então tava na casa dela, a casa pequena, sem trabalho e só com esse dinheiro no bolso. Então, assim, eu tive que manter a fé de que ia dar certo, alguma coisa ia dar certo, foi o que aconteceu. Esse foi, para mim, o recomeço mais difícil. Apesar de ser um curto tempo, mas era algo que, para mim, nas circunstâncias de Brasil, estava mais difícil, entendeu? Questão de moradia, carro, não tinha carro mais, móveis, ter que comprar tudo de novo, enfim, sabe como é que é? Sem plano de saúde, um monte de coisa. Agora eu recomeço. Você não fez como muita galera faz, dar golpes aqui em bancos, em financeiras, em celulares e leva tudo embora para o Brasil? Não, cara, Deus me livre. Nossa, e tem gente que canta uma vantagem da internet. Nossa, vamos lá. Igual você já ouviu falar dos famosos trocador de cheque?
Você conhece desse esquema, né? Já ouvi falar. Tem do O TransferWiser, tem Não, tanta não, coisa. do TransferWise eu não conheço nem como é que funciona, mas é o seguinte, o do troca-cheque é o seguinte, resumindo, que eu também, eu conversei até com um amigo dela na Califórnia, lá, e tá, na Califórnia do Sul, e tá me explicando. O troca-cheque é o seguinte, você tem lá o teu trabalho, a construção, aí você pega o teu cheque lá, se você depositar na conta bancária lá, tem um imposto. Aí o que eles fazem? Ele passa para um cara que ele te paga o cheque, ele desconta a porcentagem, e ele faz um rolo lá com relação ao cheque na conta lá. Eu sei que assim, cara, ele. Ah, entendi. Ele joga o cheque na conta dele, ele desconta uma porcentagem no cheque do cara e deixa acumular um ano, porque aí um ano você não pagou imposto ainda. Aí os caras pegam e ó, rapa fora. Aí o cara faz uma grana, vem embora pro Brasil, deixa lá um monte de imposto para trás para pagar. Tem uns que pegam empréstimo, vai embora pro Brasil, tem uns que largam o carro na rua, que mais? Tanta coisa que, sei lá. Vamos para a próxima pergunta. Se você pudesse fazer alguma coisa diferente, o que você faria, Douglas? Essa é boa. Se pudesse voltar no passado. Cara, se eu ainda fosse para a América? Assim, na sua vida aqui nos Estados Unidos, toda a sua passagem, o que você faria diferente, assim? Cara, a primeira coisa que eu faria diferente era não ir como turista e ficar como turista, cara. Eu não, assim, deixar estourar a permit. Eu não faria isso. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu não teria feito isso. Não deixaria estourar a minha permit. Apesar do que, cara, porque sem estourar a minha permit, eu ainda me mantenho dentro de um estado legal, que eu acabo tendo outras opções para poder ficar legal no país. Fácil ou difícil, ainda fica possível. Por exemplo, a minha situação de overstay, Roger, ainda é o seguinte: overstay, para quem não sabe, é o período que você fica após a sua permit. Permit é o período que o país te dá na imigração do aeroporto para você ficar no país. Normalmente, para o turista, é 6 meses. Mas pode acontecer, do cara te dar só o prazo que você falou que vai ficar. Vou ficar 10 dias. Então tá, sua permit é 10 dias, sua permit é 1 mês, sua permit é 2. O cara dá quanto ele quiser, até um máximo de 6. Existe uma regra de overstay que é o seguinte: se você ficar até 180, até menos de 180 dias no período total, que aí conta os seus 6 meses de permissão e mais 12 meses de overstay, se eu ficar em um período menor que 18 meses, eu não tenho punição caso eu volte para o Brasil para depois retornar. Não tenho punição seguinte, não tem uma regra que fala, você tem que ficar 10 anos aí no Brasil antes de voltar. Se você estourar esses não é 180 dias não, velho. Eu até vou trazer o Dr. Mark aqui. Não, lembrei. Desculpa. Eu sei que um ano são 3 anos, e mais de um ano são 10 anos. Isso que eu ia te falar. Então vamos lá. E no aeroporto são 5 anos. Deixa eu tentar resumir, porque às vezes fica complexo. Vamos lá. Se eu fiquei um ano no período total, que vai dar 6 de permit mais 6 de overstay, se eu fiquei um ano apenas, são 3 anos de proibição para você entrar nos Estados Unidos de novo. Se eu ficar mais que um ano, aí vai para 10 anos, mais que um ano. Como eu fiquei menos. Ixi, agora eu me confundi. Até eu me confundi, cara. Eu sei que o meu caso não entra nos 3, porque eu fiquei menos de 12 meses no total. Eu fiquei 11 meses e uns quebradinhos, entendeu? Quase um ano. Então não entra nessa punição dos 3. Se eu ficasse mais do que o tempo que eu fiquei, e menos que um ano, é isso mesmo. Se eu ficasse mais que 6 meses e menos. Agora acertei. Se eu ficasse mais que 6 meses e menos que um ano de overstay, não de período total, eu teria que aguardar 3 anos. Se eu ficasse mais que um ano de overstay, aí são 10. Agora...